Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da nossa igreja. Espero que todos estejam bem, espero que os irmãos possam ter descansado, tenham tido um bom tempo aí com as suas famílias e estejam atentos para ouvirmos a palavra de Deus. Essa noite nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Colossenses. Nós vamos ver a parte final do capítulo 1. E como eu já tinha falado para os irmãos, existe aquele projeto Louvor em Harmonia, que faz cantatas anualmente. Uma delas é sobre o livro de Colossenses, e especificamente sobre o trecho que nós temos aqui essa noite. Eles têm uma música, então vou deixar para os irmãos prestarem atenção na música, na letra, que basicamente retrata aí o que está sendo falado aqui nesse trecho de Colossenses. Vamos acompanhar. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por nós e deixo o que resta das aflições do Senhor na minha carne.
praticamente esse trecho musicado, né? Colocado aí uma música e realmente ficou muito bonito. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Se você ainda não o fez, abra aí a sua Bíblia para Colossenses capítulo 1. E hoje nós vamos ver os versículos do 24 até o 29. Colossenses 1, do 24 ao 29. Mas antes de nós começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Agradecemos porque o Senhor tem nos permitido, Pai, compartilhar a sua palavra. E nós pedimos agora que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que nós possamos aprender, Pai, através desse livro, aprender aquilo que nós devemos fazer enquanto o Senhor tem nos permitido estar aqui. Nós devemos entender, Pai, o nosso ministério e como executá-lo. Nos ajuda, através do Teu Santo Espírito, a iluminar as nossas mentes e os nossos corações. E porventura, Pai, se alguém está escutando essa mensagem, mas ainda não o aceitou como seu único e verdadeiro Salvador, que essa pessoa possa se arrepender dos seus pecados e chegar diante do Senhor e confessá-lo, Pai, como seu Salvador, pedindo que o Senhor o perdoe. É isso que nós rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos continuar aí o nosso trecho de Colossenses. Na última vez nós vimos Paulo dizendo, né, para os colossenses o porquê eles não precisavam de mais nada além de Cristo. Foi o trecho ali do versículo 15 até o versículo 23. E a gente dividiu esse trecho em duas partes. Primeiro, falando sobre a pessoa de Cristo e depois falando sobre a obra de Cristo, né, o que Cristo fez. E Paulo coloca, olha, vocês não precisam de mais nada, nem ninguém além de Cristo, primeiro pela pessoa de Cristo. E aí ele vai falar, olha, ele é a imagem de Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o cabeça, né, o líder, o chefe da igreja. E depois Paulo fala, olha, nele reside toda a plenitude, que é o versículo 19, ele é 100% Deus, sempre foi, e sempre será o próprio Deus. E como Deus encarnado, olha o que ele fez, ele nos reconciliou, é o que Paulo fala a partir do versículo 20. E essa reconciliação ocorreu através do sacrifício de Cristo da cruz. Foi por causa desse sacrifício que nós podemos ter paz com Deus. É só através dessa reconciliação que nós antes éramos inimigos e estranhos a Deus, mas agora podemos ser feitos amigos, né, de Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. E esse, Paulo diz, é o verdadeiro evangelho. Ele finaliza no versículo 23 dizendo que é desse verdadeiro evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E é a partir dessa frase que eu gostaria de começar aí o nosso estudo hoje, a partir do versículo 23, na verdade, do 24 em diante. Só para os irmãos lembrarem, eu acho que eu já comentei isso, mas lembra que não foi Paulo que fundou a igreja de Colossenses, foi Epáfras, e Paulo ele nunca tinha ido visitar aquela igreja. Então, é bem provável que poucos colossenses ali da igreja conhecessem a Paulo pessoalmente, né? Talvez, com certeza já tinha escutado falar, mas poucos conheciam Paulo de fato, sabiam coisas mais específicas sobre o seu ministério. Então é importante que em algum lugar da carta aqui dos Colossenses, Paulo parasse e explicasse um pouco da sua autoridade, de onde ela veio, de como ele se tornou ministro e por que ele poderia escrever aí para a igreja dos Colossenses. E ele faz isso nesse trecho. No versículo 1 ele já se diz apóstolo, mas nesse trecho específico ele explica alguns outros detalhes, vamos dizer assim, sobre o seu ministério, né? Então, é como se ele, nessa explicação, ele falasse alguma coisa assim, olha, é por causa disso, é por causa
dessas coisas que eu estou aqui explicando para vocês, né, do que Deus me chamou para fazer, que eu posso escrever para vocês e falar para vocês como vocês devem se portar, o que vocês devem fazer ou o que vocês não devem fazer, por causa desse meu ministério. Então Paulo aqui ele está explicando, ou vai explicar, né, nesses versículos, as questões do seu ministério. Repara que tanto no versículo 23, como no versículo 25, Paulo usa as mesmas expressões ali. Ele fala do qual me tornei ministro. Então, o verbo aqui, na verdade, nos dois lugares, o verbo está na voz passiva. Então, ele não se tornou ministro por vontade própria, ele foi tornado ministro, ele foi feito ministro. Inclusive, algumas traduções até trazem assim, que é uma tradução mais fiel, assim, a ideia, né, que Paulo foi feito ministro. E isso é o que Deus fala para ele logo quando ele o chama. Lembra lá na estrada de Damasco? Paulo vai relatar o que aconteceu, ele estava lá e apareceu aquela luz, ele foi ao chão e etc. E lá em Atos, capítulo 26, versículo 15, ele diz assim: então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo, quando relata ali do processo da sua conversão, ele vai falar que Cristo, quando o chamou, falou que ele, Cristo, ia fazer de Paulo ministro. Não é Paulo que escolhe isso, mas ele é feito ministro. Então ele está falando, olha, esse ministério que eu tenho não foi escolha minha, ela foi dada por Deus. E ela foi feito isso de acordo com a dispensação da parte de Deus. Vamos ler o versículo 25 inicialmente, para já entrarmos aí no texto. Olha comigo o versículo 25, primeiro desse trecho. Colossenses 1, 25, olha só. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então Paulo está falando assim, olha, eu fui feito ministro e eu fui feito ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Essa palavra, dispensação, literalmente ela pode ser traduzida como economia, né, do grego oikonomia. É a administração, é um plano de governo, vamos dizer assim, utilizado em uma casa, né? Como gerir ali uma casa. Então Paulo está falando assim, olha, eu sou um servo, lembra a palavra ministro, diácono, servo, cuja responsabilidade é administrar o que Deus tem colocado em minhas mãos. Então, Paulo está falando, literalmente eu sou um mordomo, né? Quem administra coisas dos outros ali é um mordomo. Inclusive essa mesma palavra ali, que é usada para dispensação aqui em Colossenses, é usada lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, quando diz que se requer dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel. Então, a mesma palavra ali, mordomos, é a ideia. A ideia é que alguém está cuidando dos bens que não é seu. Então, aqui Paulo está falando da sua responsabilidade. Ele está falando assim, a minha responsabilidade é ser um mordomo das coisas de Deus, do plano que Deus colocou para que eu execute. E isso faz todo sentido, né? Pensa bem, o plano é de Deus. A igreja é de Deus. As coisas todas criadas são de Deus. O evangelho é o evangelho de Deus. A mensagem é de Deus. A verdade é de Deus. A palavra é de Deus. E Deus está falando para Paulo, olha, você só vai cuidar dessas coisas. E é exatamente isso que Paulo está fazendo, ou fala aqui, né, relata aos Colossenses que é o que ele deve fazer. Como um mordomo, Paulo sabe que ele tem que, um dia, né, ele vai ter que prestar contas da sua mordomia ao seu Senhor. E por isso ele está cumprindo aí o ministério de Cristo. Então aqui ele vai dar algumas características. Ele fala, olha, esse é o meu ministério e é assim que ele ocorre.
E é assim que ele tem que ocorrer, porque um dia eu vou prestar contas. Eu sou apenas um mordomo e eu vou prestar contas um dia dessa mordomia para o meu Senhor, para o meu Deus. Então eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam como é esse ministério. E aí Paulo começa então a dar algumas características do seu ministério, mostrando esse ministério para os colossenses. E a primeira característica que nós encontramos Paulo mostrar, ela se encontra no versículo 24, que é a atitude. A atitude de Paulo no seu ministério. Acompanha comigo o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha só, então Paulo falando agora, então eu me regozijo. Em outras palavras, eu me alegro. E essa era a atitude de Paulo. Paulo estava alegre em qualquer circunstância. Ele estava feliz, se regozijava todo o tempo, em qualquer circunstância. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma confiança em Deus, ele tinha uma fé em Deus que estava acima de qualquer circunstância que pudesse prejudicá-lo ou tentar deixá-lo aí triste, né? Ele fala, eu me regozijo, e olha só, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo tem alegria nos sofrimentos. Ele já sabia, na verdade, desde quando ele é chamado, ele já sabia que ele ia sofrer por Cristo. Desde o momento em que ele apareceu para Paulo, Paulo já sabia que ele ia sofrer. Só para lembrar ali novamente, né, quando Paulo está cego, está deitado, e Deus fala com Ananias, lá em Atos 9, no versículo 16, ele fala, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo sempre soube que ele ia sofrer. Sofrer não era algo que tinha pego Paulo de surpresa, ou que Deus tinha enganado, escondido, né? Isso de Paulo sempre foi algo claro para ele que ele ia sofrer. E Paulo, ele sofre aí, vamos dizer assim, ele tem alegria e mesmo em meio a esses sofrimentos, porque Paulo lembra quem ele era e o que ele merecia. É como se Paulo pensasse assim, esses sofrimentos que eu estou passando, eventualmente, eles não são nada perto do que eu merecia. Perto do que eu merecia, esses sofrimentos temporários, passageiros, eles não são nada. Perto do que Cristo sofreu por mim, isso que eu estou passando não é absolutamente nada. Pelo que eu fiz contra ele, por tudo que eu fiz contra a igreja de Cristo, isso que eu estou passando não é absolutamente nada. Ao contrário, né, eu me regozijo em poder sofrer pelo nome de Cristo. Então, hoje, né, quando você vê alguém sem alegria, fazendo as coisas de Deus sem alegria, é porque tem algum problema. Via de regra, não vamos falar 100%, mas na grande maioria das vezes, o problema é que essa pessoa aí, servindo na obra sem alegria, ela acha que ela merecia mais do que ela está recebendo. Ela de verdade se esquece de quem ela era e do que ela merecia. Ela se esquece que antes era inimiga de Deus, alheia às coisas de Deus e que merecia a condenação para sempre separada de Deus. Porque ela se esquece disso, ela acha que o sofrimento que ela está passando é injusto, que Deus a abandonou, que Deus está fazendo-a sofrer sem motivo ou coisas do tipo. Mas, na verdade, ela se esqueceu daquilo que ela merecia de fato e daquilo que ela tem em Cristo. Então é por isso que Paulo se alegrava. Ele se lembra de quem ele era e agora do que ele é em Cristo Jesus e do que ele vai ter a sua recompensa, né, em Cristo Jesus. Ele sabia que ele estava trabalhando para Deus, não era nada para ele não era digno de nada, mas todas as coisas eram para Deus. E qualquer coisa que ele recebesse, ainda que um sofrimento temporário, era pouco e não era nada comparado ao que ele merecia. E isso trazia uma grande alegria para Paulo.
Paulo era alegre mesmo em situações difíceis, mesmo em sofrimentos. Então, muitas vezes, quando nós mesmos nos encontramos nesse estado, né, onde a nossa alegria é roubada, nós precisamos identificar essas situações, identificar o que tem roubado aí a nossa alegria, né? De repente, coisas, pessoas, situações, e nos lembrarmos de quem nós éramos e do que nós merecíamos e do que nós temos hoje em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. E não só isso, ele fala, esses sofrimentos que eu tenho, eles são por vós. E aqui Paulo, obviamente, não está se referindo apenas aos colossenses, aqui de maneira específica, mas a gente pode generalizar isso, que não é só pelos colossenses, mas por toda a igreja de um modo em geral. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, Paulo vai dizer alguma coisa assim, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? E aí Paulo está falando para os Tessalonicenses. Ele está falando, sim, vós sois realmente a nossa coroa e a nossa alegria. Então, veja, assim como para os Colossenses, para os Tessalonicenses e com certeza para todas as outras igrejas ali que Paulo cuidava e se importava, Paulo está falando, olha, eu sei que vale a pena sofrer pela igreja de Cristo, porque as pessoas alcançadas, essas igrejas fundadas, são fruto do trabalho que Deus confiou para mim em Paulo. E quando eu apresento esse fruto, quando eu apresento o resultado dessa mordomia, isso me enche de alegria. Eu fico alegre em poder mostrar esse bom resultado para o meu Deus. É isso que Paulo está falando aqui para os colossenses. Essa era a atitude de Paulo. E ainda no aspecto de sofrer, Paulo fala que preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Isso tem que ser bem explicado, porque, tirando do contexto, cria-se a doutrina ali do estigmata, né? Que nós temos ainda que sofrer como se Cristo não tivesse sofrido o suficiente. Então nós temos que sofrer a nossa parte para conseguir entrar no céu. Inclusive é daí que vem a doutrina do purgatório, né? Que você tem que passar o tempo lá no purgatório para sofrer o que ainda falta, para poder aí então entrar no céu. Será que Cristo não sofreu o suficiente, já não pagou todo o nosso pecado? A gente ainda tem que pagar uma parte por nós mesmos? E é absurda, obviamente, essa ideia. Então, o que Paulo está falando aqui, eu preencho o que resta das aflições de Cristo, ele está falando, olha, enquanto eu estiver aqui, eu sei que eu ainda vou sofrer em nome de Cristo. Eu sei que pregar o Evangelho tem o custo, não é algo que muitos vão aceitar de bom grado. Vão existir sofrimentos, inclusive na minha carne, é o que ele fala. Sofrimentos que vão nos afetar de maneira real, não só psicológica, mas muitas vezes físicas. Não que Cristo não tenha sofrido o suficiente, mas que faz parte do pregar a Cristo o sofrer, a ser contrariado, ter oposição daqueles que não aceitam, daqueles que não concordam. Mas percebe, esses sofrimentos eles não são sem motivo, eles são a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Alguém já disse que a igreja não é mais fiel por ser perseguida, mas ela é perseguida por ser mais fiel. Se Cristo foi pendurado numa cruz e levou os nossos pecados e levou a nossa punição, não é nada demais nós sofrermos temporariamente um pouco em pregar o nome dele. É isso que Paulo está falando, é isso que ele está se referindo. Então, lembra da vida de Paulo. Paulo antes ele era perseguidor da igreja, mas agora ele é perseguido por causa da igreja. Antes ele lutava para destruir o ministério de Deus, a igreja, mas agora ele luta para edificar a igreja de Deus. Paulo ele não pergunta o que eu vou ganhar com isso. Paulo ele pergunta como eu posso ser mais útil nesse processo, como eu posso ser mais usado por Deus nesse processo. Então, essa era a atitude de Paulo, se regozijar, se alegrar
mesmo em meio aos sofrimentos, porque ele sabia quem ele era e o que ele merecia. E ele sabia que sofrer por Cristo, na verdade, era lucro para ele. Essa era a atitude dele. E aí ele continua explicando o seu ministério. Essa é a minha atitude no ministério. E agora olha só o tema do meu ministério. Olha sobre o que eu falo de fato aí nesse ministério. E esse é o segundo ponto, né? O tema. Olha o versículos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério dentre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele fala, olha, isso que eu pregava antes era um mistério, versículo 26. E mistério aqui é o quê? Era uma verdade que estava oculta, que não era conhecida, mas que agora se tornou conhecida. Então Paulo está falando que era uma coisa oculta que agora é revelada. Deuteronômio 29 e 29, ele fala que existem coisas que são para Deus e existem coisas que são para os homens, que Deus revela aos homens. Mas não é só porque Deus revela que ele necessariamente tem que revelar tudo de uma vez. Na Bíblia a gente pode ver o que a gente chama ali de revelação progressiva. Você vai olhando ao longo da Bíblia e você vê alguns temas que Deus começa a trabalhar em uma parte, vai acrescentando algumas coisas e chega num período então que ele revela como isso é de maneira geral, como ela deve ser. A igreja é algo que não estava no Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, você não vê igreja. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você vê a igreja. Então esse é um mistério que agora, antes era oculto e agora foi revelado. É por isso que nós não falamos que a igreja começou com Adão, ou que a igreja começou com Abel, ou com Abraão, ou seja lá com quem for no Antigo Testamento. A igreja não é a mesma coisa que Israel. Igreja Novo Testamento, Israel, o Antigo Testamento. Israel ele começou lá com Abraão, Gênesis 12. Igreja começa no dia de Pentecostes, Atos 2. Né? Israel foi uma nação separada, distinta das outras nações. A igreja é um grupo é uma união, ali, um grupo de crentes de todas as nações, de todas as raças e tribos. Né? Muitas nacionalidades em um só corpo. A igreja também ela não é a continuação de Israel. E Paulo, em Romanos 11, vai deixar isso claro. Né? Então, pensa hoje, se um judeu aceitar a Cristo, ele não passa a ser de um Israel espiritual. Ele passa a ser da igreja. E esse mistério, né, ele se torna aí mais grandioso, vamos dizer assim, quando nós vemos que ele estava oculto desde os séculos e das gerações. Então, Deus guardou isso por séculos e por gerações, e agora ele decide revelar. Ele quis dar a conhecer, é o que fala o versículo 27, os quais Deus quis dar a conhecer. Então o que Paulo está falando é, olha, o tema do meu ministério, a mensagem central do meu ministério é essa. Era um mistério, mas que agora é revelado. E qual é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo está falando, olha, agora o conteúdo, o tema da minha mensagem é que Cristo habita em vocês. E isso dá esperança em glória para vocês. O teólogo F.B. Meyer, ele diz assim, que Deus habitasse no coração de um judeu seria considerado um ato maravilhoso, mas que fizesse do coração do gentio o seu lar, isso era algo incrível. Então Paulo está falando, olha, agora os gentios também, eles são cordeiros, né? Efésios 3,16. Paulo está falando, olha, essa é a riqueza do ministério de Cristo. Cristo é a única esperança de entrada para os céus, e não é só para os judeus,
É para os judeus e para os gentios. Os gentios também são alvo do amor de Deus. Agora nós temos a igreja formada por judeus e por gentios, e não apenas só para os judeus. Paulo está salientando isso, né? Esse é o meu tema, é pregar o evangelho de Deus também para os gentios. O amor de Deus se estende também para os gentios. E Cristo passa a habitar nos gentios que o aceitam. Isso é uma grande esperança, uma esperança em glória para vocês. Esse é o tema. Paulo fala, olha, esse é o meu tema. Cristo não veio só para os judeus, ele veio também para os gentios. E eu faço isso com alegria, eu prego isso, né? Eu declaro esse ministério, eu prego esse ministério com alegria, mesmo que eu tenha que sofrer, não importam as circunstâncias. E eu tenho um método para fazer isso, é o que Paulo fala. Ele não só, então, tem a atitude no ministério, mostra o tema do ministério, mas mostra o método que ele usa nesse ministério. Olha a primeira parte, só a primeira parte do versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Paulo começa então o versículo 28 com o qual, se referindo a quem? A Cristo. Então, Cristo é o tema central do Evangelho. O Evangelho gira em torno de uma única e exclusiva pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Os gregos tinham as suas filosofias, os judeus tinham as suas listas de regras para cumprir, mas Paulo pregava única e exclusivamente a Cristo. E é esse Cristo, Paulo diz, que nós anunciamos. A palavra literalmente é proclamamos, pregamos. Paulo fala, esse é o método em que eu uso. Eu proclamo, eu prego, eu anuncio a esse Cristo. E essa pregação, né, esse anúncio de Cristo é através de anunciar através de advertir a todo homem e ensinar a todo homem. E advertir e ensinar são duas palavras que remetem muito a uma relação pais e filhos, né? Pensa aí, se você já é pai, ou se você, né, como filho, lembra dos seus pais ensinando as coisas, pensa como era o processo. Primeiro, o pai chega no filho e fala, olha, eu vou te ensinar como faz isso, e mostra como algo deve ser feito e acompanha. E depois ele adverte, fala, olha, agora que você já sabe, é assim que você tem que proceder, porque se você não proceder assim, essa e essa vão ser as consequências. Então, Paulo faz a mesma coisa, né? Ele ensina as pessoas, fala assim, olha, é isso que vocês devem aprender, e agora, a partir do momento que vocês já sabem, é importante que vocês pratiquem, porque, caso contrário, existe essa e essa consequência. E esse processo aí de advertir e ensinar, ele não serve só para os incrédulos, mas também para os salvos. Para os incrédulos, ele ensina qual é a verdade, qual é o único caminho para se chegar a Deus, através do sacrifício de Cristo, ensina aí, vamos dizer, o plano da salvação, e adverte. E fala assim, olha, agora vocês precisam tomar uma decisão. Se você não tomar essa decisão, se você negar, a consequência é essa, a eternidade longe de Cristo. Mas se você aceitar, você vai ter a vida eterna com Deus nos céus. E isso também serve para os salvos, né? Isso, dentro aí dos que já são salvos, a gente chama de discipulado, ensinando as coisas concernentes à palavra de Deus e exortando, olha, é assim que nós devemos proceder, é assim que nós devemos crescer, é assim que se desenvolve a vida cristã. Então esse era o método, pregar a Cristo, ensinando e exortando as pessoas, tanto incrédulas quanto também as salvas aí nos seus diferentes aspectos. Então lembra, Paulo está explicando para os colossenses o seu ministério. O tema desse ministério é, olha, Cristo veio tanto para os gentios como também para os judeus. E essa boa nova, né, esse evangelho eu prego com alegria, independente dos sofrimentos. Eu prego isso com
com ensino e exortando, advertindo e exortando a todo o homem. Mas qual é o objetivo do seu ministério? Qual é o propósito desse ministério? E Paulo fala isso. Olha a segunda parte do versículo 28. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavrinha ali, né, essa expressão, é uma locução? Acho que é. A fim de que mostra o objetivo de Paulo. E o objetivo é esses homens serem apresentados perfeitos em Cristo. Lembra que ele já falou que nós somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus? Quando Paulo está falando aqui perfeitos diante de Cristo, ele não está querendo dizer que essas pessoas nunca mais pecam depois de aceitar o Evangelho, né? Mas o que ele está falando é algo mais uma vez ligado aí ao discipulado. Paulo não está falando, ele não é o desejo de Paulo, obviamente nem de Cristo, que os seus seguidores se tornem, fiquem eternos bebês, vamos dizer assim, espiritual, mas que eles chegassem à maturidade. Então essa palavra perfeito traz essa ideia de que eles sejam maduros em Cristo. Esse conceito de maturidade, ele é expresso várias vezes, né, ao longo do Novo Testamento. Só para ter uma ideia, Efésios 4, capítulo 12, diz que Deus nos deu diferentes dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que nós nos tornemos maduros para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Hebreus 13:21 fala que o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprir a sua vontade. Ou seja, nos torne cada vez mais maduros para que nós façamos a vontade de Deus de uma maneira correta. Então, Paulo está falando, olha, o objetivo de que eu faço isso, o meu objetivo no ministério é pregar a Cristo, e as pessoas que aceitam, elas devem crescer espiritualmente. Esse é o meu objetivo, fazer as pessoas crescer, pregar o Evangelho e fazer com que essas pessoas, as que aceitam, cresçam em Cristo, se desenvolvam, se tornem maduras no conhecimento e na prática daquilo que Deus deixou para nós através da sua palavra. E isso nós sabemos, é exatamente através da palavra que tem que acontecer. Paulo vai falar para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus para exortar, instruir, corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, de novo, a ideia não é ficar sem pecado, mas a ideia é ser maduro, ter condições para realizar a obra de Cristo, é ter conhecimento, é ter base, é ter maturidade para desenvolver bem o ministério que Cristo quer para cada um de nós. E é assim que nós andamos aí nesse caminho, na caminhada da vida cristã, né? A gente deve olhar para a Bíblia e viver através dos ensinamentos e dos princípios que encontramos para nós. É saber distinguir, interpretar corretamente e saber aplicar corretamente isso na nossa vida. Pensa em um bebê físico, ele cresce porque ele se alimenta. Da mesma maneira, um crente cresce quando se alimenta do seu alimento espiritual. Se um bebê não cresce, é porque ele tem algum problema. Se um crente não cresce, não amadurece, é porque também aí existe algum problema na sua alimentação. Então, esse é o objetivo que Paulo declara aqui no versículo 28. É fazer com que nós cresçamos, com que todo homem cresça através do alimento espiritual que só a palavra de Deus pode nos trazer. Mas nota, ainda que Paulo mostre todas essas coisas para os colossenses, que mostra qual é a sua atitude, qual é o tema, qual é o método, qual é o objetivo do seu ministério, Paulo ele finaliza mostrando que essas coisas não vêm dele, mas de Deus. Olha só o versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo
esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então Paulo, ele reconhece, ele fala, nenhuma dessas coisas vem de mim. O poder, a força para realizar essas coisas realmente não está em mim, mas aquele que opera segundo a eficácia daquele que opera eficientemente em mim. Ou seja, isso vem do Espírito Santo de Deus que habita em mim. É o que Paulo fala, né, em outras palavras. Mas não é só porque o Espírito Santo habita em mim, Paulo fala, que eu fico parado, que eu fico esperando as coisas caírem do céu, de modo algum. Antes, eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. A palavra esforçar é literalmente agonizar o máximo possível. Então a ideia é que Paulo fazia tudo o que estava ao seu alcance para que o Espírito Santo operasse de maneira correta através dele. Ele fazia o máximo possível para que o Espírito Santo não somente tivesse o resultado esperado, eficácia, mas do melhor meio possível, eficiência. E aí as duas palavras, né? Eficácia e eficiência. Obter o resultado esperado da maneira mais proveitosa possível, é o que Paulo está falando. Paulo, ele se coloca então totalmente à disposição no serviço para Deus. Ele se coloca inteiramente a serviço do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse através dele e ele pudesse ter o resultado esperado da melhor maneira possível. E a verdade é que o ministério de Paulo não é diferente do nosso ministério. Nós também temos um ministério que é pregar de Deus para aqueles que ainda não o conhecem, pregar o Evangelho a toda criatura. Glorificar a Deus em todas as coisas que nós fazemos. Nós também temos o ministério de viver para o inteiro agrado de Deus. O tema desse nosso ministério é Cristo, o Cristo ressuscitado que venceu a morte e hoje está vivo. E é esse Cristo ressuscitado que habita em nós. E não só habita em nós, como pode habitar em todo aquele que o receber. E o método que nós temos é pregar também esse evangelho. Seja no púlpito, seja em conversas informais, seja através de entregar uma mensagem em um folheto, é espalhar as boas novas do evangelho. E o nosso objetivo, depois de fazer isso, é fazer com que as pessoas que aceitem a Cristo cresçam, se desenvolvam, se tornem maduras espiritualmente, para crescerem, cumprirem o ministério que Cristo tem para elas também. É certo que nesse ministério nós passamos por lutas e nós passamos por aflições, mas nós fazemos isso com alegria. Alegria porque a gente sabe o que nós éramos e o que nós merecíamos, e o que nós temos hoje em Cristo e quem nós somos hoje em Cristo. Nós sabemos que a nossa capacitação para fazer essas coisas não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. E a nossa parte é fazer o máximo possível, nos esforçar, aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para desenvolver de uma maneira eficiente e eficaz esse ministério. Lembra, não é um ministério que é para ser desenvolvido para sua própria honra e para sua própria glória. É um ministério que busca a honra e glória de Deus. Não é um ministério que busca os seus próprios interesses, mas busca agradar a Deus. Não é um ministério que suga o próximo, é um ministério que alimenta o próximo. É um ministério de ser semelhante a Cristo a cada dia. E assim como Paulo, o mordomo, sabia que um dia prestaria contas do seu ministério, nós também, como dispenseiros, como mordomos, um dia vamos prestar contas a Deus desse ministério que Ele tem deixado em nossas mãos. Então a pergunta é: como você tem se saído no desenvolver do ministério que Cristo tem deixado nas suas mãos? Vamos orar.
Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse trecho no livro de Colossenses, em que nós pudemos analisar um pouco sobre o ministério de Paulo e como isso pode ser refletido nas nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude através desse texto a deixarmos o Teu Santo Espírito trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos melhorar cada vez mais, Pai, o ministério que o Senhor tem deixado para nós realizarmos. Que nós possamos fazer isso com alegria, que nós possamos fazer isso, Pai, lembrando daquilo que nós merecíamos e do que nós temos agora no Senhor. Que nós possamos fazer isso com ousadia, Pai, sem deixar nada nos entristecer ou nada nos impedir de realizar esse ministério. Que nós possamos lembrar, Pai, que qualquer sofrimento que nós tenhamos aqui não pode se comparar à glória que nós teremos com o Senhor. E que nós possamos ser encontrados fiéis até que o Senhor volte para nos buscar. Então eu oro, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas de maneira a nos capacitar e que nós possamos estar sensíveis à Sua voz, deixando, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas. E mais uma vez, Pai, se alguém escutou essa palavra, mas ainda não o reconheceu como seu único e suficiente Salvador, que essa pessoa possa cair aos seus pés e confessar os seus pecados e chegar diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, Pai, e pedir que o Senhor a salve, que o Senhor dê a certeza da vida eterna. Muito obrigado mais uma vez por esse trecho, é o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, a todos pela sua atenção. Espero que os irmãos tenham um bom descanso e uma boa semana. Até mais.